11. A vacina DTP, tipo adulto, DTPA, foi introduzida no calendário nacional de vacinação com reforço ou complementação no esquema de vacinação dupla adulta, com o objetivo de diminuir a incidência e mortalidade por coqueluche nos recém-nascidos. Segundo a instrução normativa do calendário, qual o esquema de vacinação da vacina DTPA em gestante? 3 doses a cada gestação, a partir da 12ª semana. Não. 1 dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação. Parece correta? Parece não, é a correta. Né? 3 doses não. Para aquelas que perderam a oportunidade de ser vacinadas durante a gestação, não se deve vacinar, não. 2 doses não. Então, letra B é nosso gabarito. Próxima questão. 12. Constitui a medida mais simples e menos dispendiosa para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde. Essa daqui não tem como errar. Seria a letra A mesmo, higienização das mãos. É a medida mais simples, mais barata e mais fácil de se fazer no meio hospitalar. Então, 12 seria higienização das mãos. Todas essas aqui vai evitar uma infecção, mas a mais simples e que a menos custo seria letra A. Próxima questão. 13. Segundo o Limpo e Matão, é um cuidado prestado pelo técnico de enfermagem no pré-operatório imediato. Existe pré-operatório imediato e imediato, que é nas 24 horas. Orientar quanto ao uso de comadre e compadre para prevenir desconforto pós-operatórios. Aqui ele fala pré-operatório imediato, que é próximo ali da cirurgia. Melhorar a capacidade respiratória através de exercícios respiratórios, que é depois colher material para exames. Isso aí é feito bem antes, né? Promover assistência espiritual, pois a fé traz esperança e segurança. Retirar próteses dentárias, óculos, joias e roupas íntimas. Letra A seria o gabarito, porque esse pré-operatório imediato são aquelas horas que antecedem a cirurgia. Se eu colocar aqui o pré-operatório imediato, talvez eu possa encaixar aqui algumas dessas outras opções. Então, 13 seria a letra E. Próxima questão. 14. Os 9 certos na administração de medicamentos não garantem que os erros não ocorrerão, mas segui-los pode prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente. Segundo o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, fazem parte dos 9 certos na administração de medicamentos, exceto, ele está perguntando o errado, paciente certo e documentação certa. Medicamento certo, razão. Paciente certo, dose certa. Medicamento certo, notificação de evento adverso. Hora certa, não. Aqui o que está errado seria essa notificação de evento adverso. Não faz parte dos 9 certo, exceto seria letra D. Próxima questão. 15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa, a seleção de um catéter periférico para punção venosa deve ser feita com base no objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade do fluido e nas condições de acesso venoso. Nesse sentido, é correto afirmar que catéteres com maior calibre causam menos flebite mecânica, irritação na parede da veia da côndula, e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Flebite. Para crianças menores de 3 anos, não considerar as veias da cabeça, não é errado. Em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são regiões de flexão, não. A agulha de aço só deve ser utilizada para a coleta de amostra sanguínea e administração de medicamentos em dose única, sem manter o dispositivo no sítio. Um novo catéter periférico deve ser utilizado somente a cada 3 tentativas, não. Então a correta aqui seria a letra D. Essa agulha de aço, ela só pode ser utilizada para coleta de amostra, Questão de dispositivos que também tem uma agulha de aço, né? Você colocar o scalp ali, o indicado é que ele não passe mais do que 24 horas, tá? Claro que com situação de emergência ou enfim, mas o certo é que ele seja uma aplicação rápida, de rápida retirada. 15, letra D, seria a nossa correta. A próxima questão. 16. Com relação aos cuidados que devem ser observados na monitoração da oximetria de pulso, assinala a opção correta. Então ele pede a correta. Em pacientes adultos, a escolha do dedo médio é preferencial para a colocação no sensor. Insira o sensor no dedo do paciente até o fim. Não. O sensor do oxímetro de pulso deve ser colocado preferencialmente no braço, onde esteja sendo aferida a pressão arterial. Não. Os valores normais de saturação de oxigênio devem variar de 85 normais, não, acima de 96
O sensor reutilizável deve ser mudado de local a cada hora em pacientes com monitoramento contínuo. Baixa perfusão e alterações de hemoglobina são fatores que podem alterar a medição da saturação de oxigênio. Sim, baixa perfusão vai alterar porque leva em consideração ali o sangue que tem naquela área ali para poder fazer a verificação. Então, letra A seria a resposta correta. Próxima questão. Com relação ao manuseio correto do catéter vesical, D, demora, recomenda-se manter a bolsa coletora acima do nível da bexiga. Acima? Errado. Utilizar a instilação rotineira de soluções antissépticas ou antimicrobianas em sacos de drenagem urinária. Não. Quando houver obstrução do catéter por muco, coágulos ou outras causas, proceder à irrigação com sistema aberto. Não. Após a inserção, fixar o catéter de modo seguro e que não permita tração. Correto. Para não ter até lesão ali por pressão naquela área. D seria correto nosso gabarito. Próxima questão. Segundo Viana, as doenças do aparelho cardiovascular estão atualmente entre as principais causas de morbidade e mortalidade, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles desenvolvidos. A segunda opção que apresenta a principal causa de doença coronariana. Endocardite, não. Edema pulmonar, não. Pericardite, não. Aterosclerose seria a formação daquela placa, né? Toda irritação ali nas veias e artérias. Então seria nosso gabarito letra D. Próxima questão. 19. De acordo com o Ministério da Saúde, marque a opção que apresenta uma atribuição do técnico de enfermagem nos cuidados da gestante pré-natal de baixo risco, tá? O que seria aí uma atribuição do técnico de enfermagem. Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local. O enfermeiro pode solicitar esses exames, tá? Não o técnico. Prescrever medicamentos padronizados. O enfermeiro também pode prescrever isso aqui. Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero. Enfermeiro. Fornecer medicação mediante receita, assim como os medicamentos padronizados para o programa de pré-natal. Realizar a consulta odontológica de pré-natal. Não. Seria a letra D, o nosso gabarito correto. Próxima questão. Segundo as estratégias do Ministério da Saúde para o cuidado da pessoa com diabetes mellitus, a prescrição da insulina exige que a equipe de enfermagem domine ajuste de dose em cada tipo de esquema. Beleza. Sobre as recomendações para armazenamento, transporte, preparo e aplicação da insulina, é correto afirmar que. Então ele pede o correto. Vamos prestar atenção nessa questão do correto, que às vezes parece fácil e ele está pedindo na verdade errada e acaba você achando a correta, mas não é o que ele pede. Então, letra A. Deve-se esperar 5 segundos após a aplicação, antes da retirada da agulha do subcutâneo, para garantir injeção de toda a dose de insulina. Bom, isso aqui é exatamente o que tem lá no manual, tá? Então, o correto aqui já seria a letra A. Vamos à próxima. Após 60 dias de uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. Sendo importante seguir. Não. Durante a aplicação, a pista subcutânea deve ser realizada entre 2 dedos e a agulha deve ser introduzida completamente em ângulo de 45 graus, 90. Em caso de combinação de 2 tipos de insulina, aspirar, direção ao contrário. As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Próxima questão. Um paciente deu entrada na emergência de um hospital de grande porte do Rio com queixa de dor epigástrica. Beleza, após ser atendido, o médico concedeu a esse paciente alta, mediante o término da medicação e do venosa prescrita. Ao avistar um técnico de enfermagem, o paciente perguntou quanto tempo faltava para a infusão terminar. Queria ir embora, né? Logo. Para a infusão terminar. Ao observar que havia 60 ml de solução e que a velocidade de gotejamento estava em 4 gotas por minuto, o técnico de enfermagem respondeu que faltava. Beleza, esse tipo de questão aqui, precisa saber um pouco de matemática, mas não é tão difícil. Vamos lembrar aqui a fórmula de macrogotas, que seria volume sobre tempo vezes 3, certo? Ele quer saber o tempo. Eu tenho o volume, o número de gotas, seria 4. É só ir substituindo, tá? Eu tenho isso aqui, ó, seria 4. Eu tenho esse volume ainda e eu quero esse tempo. Como é que eu faço aqui? É matemática. Então é 4... substituindo, volume 60 sobre tempo vezes 3. Esse aqui eu posso passar, inverter, né? Esse com esse, tá? Esse aqui com esse. Eu posso colocar aqui, ó. T vezes 3 igual a 60 dividido por 4. T vezes 3. 60 dividido por 4 dá quanto? 15. 15.
Para baixo aqui. Ficou uma bagunça, mas vai dar para entender. Aí eu deixo isso aqui tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então é T igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5 horas. Então falta 5 horas para o término, letra D, dessa medicação. Esse aqui é um exemplo de quem não domina ou quem não conhece um pouco dessa parte aí de matemática vai ficar, né? Então é bom cair esse tipo de questão, porque a gente tá acostumado com aquela questão que pede macrogotas por minuto, microgotas por minuto, e acaba quando pede assim uma coisa diferente a gente fica perdido, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Vocês viram aqui que eu primeiro peguei a fórmula, certo? Que é essa daqui. Macrogotas igual volume sobre tempo vezes 3. Substituiu o que eu tenho aqui na questão, eu tenho um volume, eu tenho o número de gotas. O número de gotas é aqui, no lugar do M, seria 4. O volume seria 60, no lugar do V, e tempo vezes 3. Esse tempo vezes 3 aqui de baixo, que está aqui, esse tempo vezes 3 que está aqui embaixo, dividindo, eu passei para cá e o 4 eu inverti só, tá? Eu posso fazer isso. E ficou o que? 60 dividido por 4, que deu 15. Tempo vezes 3, o 3 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo, dá 5. 5 horas é o nosso gabarito. Se não deu para gravar, tenta passar de novo a questão que vocês vão entender, tá bom? Próxima questão. 22. A escolha do curativo irá depender do tamanho da lesão, presença de secreção e sinais de infecção ou necrose. Está errado, infecção ou necrose. Dessa forma, considerando os tipos de curativo ou cobertura, é correto afirmar que o hidrogel tem ação de absorção e adoção bactericida e desodorante. Não. O ácido gástrico essenciais são usados para remover. Não. O carvão ativado é aplicado para enchimento de espaço. Não. O alginato de cálcio absorve o excesso de exudato, formando um gel. Promove o debilitamento autolítico, mantém a umidade do local, tá certo. Letra D seria o nosso gabarito. A colagenase, 10%, utilizada para prevenção de tratamento de lesão. Não. Então, o nosso gabarito seria letra D. Próxima questão. Lembrando aqui, carvão ativado seria uma ferida contaminada ali, né? Ácidos gástricos essenciais não é em tecidos necróticos. Hidrogel não é para absorção. Beleza. Colagenase já falamos. Então, próxima questão. Segundo o Ministério da Saúde, é considerado um dos pontos chaves da pega adequada. Bochechas do bebê encovada em cada sucção. Mama aparentando estar esticada durante a mamada. Ruídos de língua. Mais areola visível abaixo da boca do bebê. Lábio inferior virado para fora. Então, isso aqui seria o da pega adequada. A letra E seria o nosso gabarito. Próxima questão. Em relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos da influenza. Beleza, ele pede a correta. Infecção aguda do trato respiratório. Beleza, com distribuição global e de baixa transmissibilidade. Não. Nos idosos, a temperatura pode atingir níveis mais altos. As crianças sempre se apresentam febris, mas em geral, temperatura alta também. Sua importância deve-se ao caráter epidêmico e à alta morbidade, com elevadas taxas de hospitalização de idosos ou pacientes portadores. Correto, né? Por isso que existe a vacinação contra a influenza. Por enquanto seria correto. O modo de transmissão mais comum é o indireto, sendo as mãos o principal veículo. Ao propiciarem a introdução de partículas na mucosa, não é o mais comum, né? As complicações são mais comuns em crianças e indivíduos com doença crônica, também tem adultos, né? Tem idosos, né? Então a mais correta seria a letra C, nosso gabarito. Próxima questão. O conceito de tanatologia, apresentado por Elizabeth Rapaz, descreve que uma pessoa diante da morte apresenta 5 estágios. Isso aqui cai bastante aí em provas, principalmente da Marinha, né? Tanto para oficial quanto para praça, de reações emocionais. Essas reações nem sempre ocorrem na mesma sequência e nem todas as pessoas passam por todos os estágios. Descrevem que o conhecimento dessas reações é fundamental para definir a abordagem mais propícia ao paciente conforme o momento. Na prática, ao se deparar com o paciente em manifestações de raiva, revolta, irritação e rispidez a tudo o que o cerca, a equipe pode inferir que ele encontra-se no estágio D. Negação, barganha, depressão e ira, né? Então seria a nossa resposta correta, letra D, ira. Próxima questão.